E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês, e no vídeo de hoje você vai entender aí quais foram as minhas maiores dificuldades no inglês quando eu estava tentando aprender. Bom, geralmente quando a gente está falando do quesito aprendizado de inglês, a gente tem aí 4 competências: escuta, a fala, a escrita e a leitura. Então essas competências aí, elas se desenvolvem de maneira meio que específica. Alguns se desenvolvem de uma forma e outros de outra. Tanto é que cada uma dessas partes, elas se desenvolvem de formas diferentes e trabalhando de formas diferentes também. Então acaba que é muito normal algumas pessoas desenvolver meio que a escrita, outro desenvolve mais a escuta, o outro desenvolve a fala e assim sucessivamente. O cérebro da gente meio que divide ali aquelas áreas para desenvolver de uma maneira diferente. Mas devido ao ambiente ao qual a gente está inserido, no caso, a maioria das pessoas não falarem inglês, acaba que a parte que você mais desenvolve seria o quesito da escrita. Então, a escrita seria basicamente aquele acúmulo de palavras que você já sabe, mas não sabe identificar na hora de escutar ou reproduzir na hora de falar. Então, no meu caso, foi meio que diferente. Enquanto a maioria das pessoas aí conseguem desenvolver a escrita, no meu caso era a parte que eu mais tinha dificuldade. Então, as partes aí que eu mais tive dificuldade de desenvolver, quando eu estava no começo ali tentando aprender inglês, foram a escuta e a escrita. Esses dois aqui para mim era terrível, eu não conseguia desenvolver de maneira alguma. A parte que eu mais conseguia desenvolver, por mais estranho que pareça, era a fala e a leitura. A fala e a leitura, como estão atreladas aí, então eu conseguia desenvolver esses dois muito bem. Mas o quesito ali da escuta e também o quesito da escrita para mim era horrível. A escrita para mim era terrível, eu não conseguia entender nada, não conseguia reproduzir nada. Mas no quesito da fala eu era muito bom. Já na parte da escuta, que não faz muito sentido, já que a escuta está atrelada à fala, eu não conseguia de maneira alguma desenvolver aquilo. Era uma dificuldade extrema de compreender o que é que a professora estava falando ali na hora da aula. Mas no quesito da fala eu conseguia desenrolar bem, justamente porque eu praticava muito frases que eu acabava de aprender, eu reproduzia. Sempre que eu começava a aprender uma frase, uma sentença, eu acabava indo lá com a professora, reproduzia, ela conseguia entender, mas na hora dela fazer outra pergunta eu já não entendia mais nada, eu era meio limitado àquelas palavras e frases que eu acabava de aprender. Então minha maior dificuldade seriam essas. Para o quesito da escrita e da escuta, eu também permaneci ali por muito tempo com muita dificuldade, porque eu não sabia como estudar o inglês. Eu estudava de qualquer maneira, ou pior, eu estudava da maneira que eu achava que estava certo. Como é que eu estudava isso daí? Basicamente eu pegava músicas para treinar a escuta, só que qual é o problema dessa música para treinar a escuta? Eu pegava só a música, não tinha nada visual, não tinha a legenda, não era lyrics nem nada, era só a escuta. E acabava que eu ficava ali meia hora, uma hora tentando entender aquela música e não entendia nada. Eu pegava, tentava utilizar séries, desenhos, alguma coisa e novamente sem legenda, eu estudava todo errado, tinha uma dificuldade extremamente grande ali de fazer isso. Então, por consequência de eu estudar muito tempo aí de forma errada, acabou que os meus resultados eles foram bem lentos com o passar do tempo. Não vai achando aí que meu inglês se desenvolveu assim da noite pro dia, que eu sempre fui bom no inglês, porque não é verdade. Eu já fui ruim mesmo no inglês. Até porque eu não tinha assim um acompanhamento de perto, era muita coisa que eu tive que aprender sozinho ali na marra e querendo aprender mesmo. Já no quesito aí da escrita, eu também tinha muita dificuldade e estudava errado também. No que eu falar aqui eu estudava errado, por isso que eu tinha dificuldade. Na parte da escrita eu apenas escrevia aleatoriamente textos consecutivos e não revisava o que eu acabei de escrever. Quando você pratica a escrita, você tem que revisar o texto, editar o texto e ver ele e reescrever várias vezes. Eu não fazia isso, eu apenas escrevia, passava para outro, escrevia, passava para outro. E isso daí, cara, é horrível fazer isso porque não funciona dessa forma. Então é muito normal aí quando você inicia o processo de aprendizado do inglês, você não entender nada, você sabe zero. Basicamente uma linguagem ali totalmente em código, eu não entendia nada. Mas eu queria muito aprender aquele idioma e eu me esforcei bastante para aprender e acabei conseguindo. Então, por ser uma linguagem ali que eu não entendia nada, eu ficava muito frustrado e ficava com raiva. Eu ficava com raiva porque eu via algumas pessoas que conseguiam aprender e eu não.
Eu ficava imaginando se eu tinha alguma burrice, demência, alguma coisa, porque a professora conseguia falar, um ou outro aluno conseguia falar, conseguia entender, conseguia escrever, mas eu não. Então é sempre aquela autossabotagem que você tem. Você acaba sempre se comparando com aquela pessoa que passou um pouco mais de tempo estudando e você não. Muitas vezes aquela pessoa também tem uma condição financeira melhor e tem condição de pagar algumas coisas extra, algum professor particular, algum curso por fora, e acaba que essa pessoa tem uma desenvoltura melhor ali no desenvolvimento do inglês. Eu não tinha. Eu tinha uma extrema dificuldade aí de aprender inglês e só conseguia aprender com o tempo e muito esforço. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui pesquisando mais, estudando mais e aprendendo metodologias mais eficientes. Então, não vá achando que foi fácil, porque não foi de jeito nenhum. Eu tinha começado, parado, começava, parava várias vezes. Era horrível, era frustrante, eu não tinha acompanhamento nem nada. A vantagem que você tem aí é que eu posso te acompanhar. Eu estou aqui lançando vários vídeos no canal e você pode aprender comigo. Deixa aí alguns comentários se você tem alguma dúvida, que assim que possível eu respondo. Acesse meu Instagram, manda alguma pergunta que eu vou lá e respondo você. Então eu não tinha esse acesso a outras pessoas que sabiam muito inglês. Era eu e eu mesmo. Só uma ou outra que eu conhecia, mas devido à ocupação dessa pessoa, da vida corrida, não conseguia me auxiliar em nada, então eu tive que aprender aí na raça. Então, mas e aí, qual parte do inglês você acha mais fácil e qual parte você acha mais difícil? Deixa aí nos comentários para que a gente consiga entender o porquê você tinha essa dificuldade. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.